a Parashá em Netzavim, página 590 da Torá Azul, e diz: Vós todos estáis hoje presentes diante do Eterno, vosso Deus. Os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, vossos policiais, todo homem de Israel, as vossas crianças, vossas mulheres e o peregrino que está no meio de teus acampamentos, desde o rachador de tua lenha até o tirador de tua água, para que entres na aliança do Eterno teu Deus e no seu juramento que o Eterno teu Deus faz hoje contigo, para que hoje te confirme para si por povo, e seja a ti por Deus, como te falou e como jurou a teus pais Avraham, Isaac e Jacó. E não somente convosco eu faço esta aliança e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui presente diante do Eterno nosso Deus e com aquele que hoje não está aqui conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos no meio das nações pelas quais viestes a passar. E vistes as suas abominações, seus ídolos de pau e de pedra, os de prata e ouro que tinham com eles. Talvez haja no meio de vós homem ou mulher, família ou tribo, cujo coração hoje se desvie do Eterno nosso Deus para servir aos deuses daquelas nações. Talvez haja entre vós raiz que produza erva amarga e fel. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe em seu coração, dizendo: terei paz, andando conforme o bom parecer do meu coração. Pois eu acrescentarei àquele que assim pensar o castigo dos pecados involuntários aos dos cometidos voluntariamente. Não quererá o Eterno perdoá-lo, mas então fumegará o furor do Eterno e o seu zelo contra aquele homem que fizer isto, e toda a maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e lhe apagará o Eterno o nome de debaixo dos céus. E o Eterno o separará de todas as tribos de Israel para mal, conforme todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estranho que virá de uma terra longínqua, vendo as pragas daquela terra e as suas doenças com que o Eterno a terá afligido, vendo que toda a terra foi abrasada com enxofre e sal, e que não está semeada, nem produz, nem nela cresce nenhuma erva, assim como foi a destruição de Sodoma, Gomorra, Adimá, Seboim, que o Eterno destruiu na sua ira e no seu furor. Vendo isto, dirão todas as nações: por que fez o Eterno assim a esta terra? Qual foi a causa do furor desta grande ira? E responderão: porquanto deixaram a aliança do Eterno, Deus de seus pais, que com eles tinha feito, quando os fez sair da terra do Egito. E eles foram-se e serviram a outros deuses, se prostraram diante deles, deuses que eles não conheceram e não receberam deles nenhum proveito. Portanto, se acendeu o furor do Eterno contra aquela terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. Levou-os o Eterno da sua terra com ira, com furor, com grande raiva, e lançou-os para outra terra, como hoje se vê. As coisas ocultas pertencem ao Eterno nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para cumprir todas as palavras desta lei. Deixa eu ler o resumo da Parashá, que aí fica mais fácil para vocês compreenderem o todo.
A Parashá Nitzavim inicia-se com Moshe reunindo todos os membros do povo judeu pela última vez em sua vida, para iniciá-los na eterna aliança com Deus. Moshe os adverte a não serem tentados pelos atos maus dos idólatras que vivem ao redor deles e a evitarem racionalizar a conduta imprópria, dizendo que Deus os perdoará, pois manter tal crença é a suprema fonte da nossa destruição e exílio. Embora irá cometer pecados, o povo judeu ao final se arrependerá e retornará para a terra, e Deus introduzirá a era messiânica, quando todos retornaremos à terra de Israel e as muitas bênçãos maravilhosas da Torá serão cumpridas. Moshe diz ao povo para não temer serem incapazes de corresponder às expectativas da Torá, assegurando-lhes que as mitzvot, os mandamentos, não são distantes ou inacessíveis. Uma vida de Torá está ao alcance de qualquer pessoa. A porção Nitzavim termina com uma exortação para escolher a Torá e vida, acima da sinistra alternativa do mal e morte. Aqui, basicamente, está acontecendo o seguinte: em seguida vem a morte de Moisés, né? O povo, lembrando para vocês, essa turminha aqui, que para quem ele está falando, não são aquelas mesmas pessoas que receberam a Torá no Har Sinai. Não foram. Por quê? Porque aquela geração toda lá, onde eles declararam, nós cumpriremos e ouviremos, aquela geração morreu toda, por causa daquela história que eles foram enviados a percorrer a terra prometida e voltaram todos desesperados, causaram aquele grande temor no meio do povo. Foi a famosa noite de grande choro, onde Deus falou: não há para vocês motivo de choro, mas como vocês insistem, então eu vou dar motivo para vocês chorarem. E naquele dia ficou estabelecido todo ano, ou seja, os 38 anos seguintes daquele fato, porque já tinham ocorrido 2 anos aí, para completar 40 anos, que foi o que o Eterno falou, para cada dia que eles ficaram na terra a vasculhar, seria 1 ano. Então, 40 dias, 40 anos, eles estariam no deserto. E desta forma ficou estabelecido que todo ano, naquele dia específico, que é o famoso 9 de Av, é o Tisha B'Av, nesse dia o povo jejua, o povo chora. É nesse dia que todas as coisas ruins aconteceram para o povo de Israel. Até a nossa época. Quando perguntaram para você, quando foi que destruíram o templo? Fácil. Quando foi? Tisha B'Av. Quando aconteceu tal coisa? É fácil. Tisha B'Av. As maiores desgraças do povo foram causadas neste dia, justamente por esta frase que Deus falou: vocês querem chorar sem motivo? Então eu vou dar um motivo para vocês chorarem. Então, todo ano morria pessoas. Diz o Midrash que eles tinham que cavar a cova e deitar ali. E de manhã, alguns não acordariam, já ficava ali para ser enterrado. Então, foi dessa forma. Todo ano, aqueles que abriam o olho de manhã, levantava, pelo menos 1 ano mais ele vai ter. Isso se não morresse de outra coisa. Mas, pelo menos, ele tem mais 1 ano. Para o próximo 9 de Av, vai ter que deitá-lo de novo e ver o que acontece. Tá? A questão é que aquele povo também, depois de ter feito o bezerro de ouro, eles decaíram muito. E aí o que acontece? Eles ficaram assim, com medo,
porque Moisés vai fazendo o discurso, desde que a gente comentou semana passada, ele vem falando para o povo aqui, e agora ele faz um pacto. Por que ele quer fazer esse pacto? Porque estes aqui são filhos daqueles que receberam a Torá. Então, Moisés sabe que ele vai morrer, tá? E quer fazer a última instrução, a última aula, e quer que realmente esse povo escolha servir a Deus. Só que tem um detalhe: por profecia, Moisés enxerga todos esses anos que viriam pela frente, e ele então viu como muitos reis que iriam existir, que serviram a idolatria, que levaram a idolatria para dentro da casa do Eterno. Teve rei que matou até o próprio filho. Então, tudo isso, ele viu a desgraça que iria acontecer. Então, ele está procurando orientar essas pessoas para que a ideia aquilo vai acontecer, é condicional. Vai acontecer se eles se desviarem da Torá. Mas como algo, quando é mostrado já como que nem um decreto, ele sabia que o povo iria voltar atrás em muitas questões. Então, até esse momento, acontecia uma coisa: cada um respondia pelo seu próprio pecado. Agora, ele vai estabelecer uma coisa: cada judeu não será mais responsável apenas por si, mas será responsável também pelo seu irmão. E aqui ficou estabelecido que se alguém visse o irmão que eu estou falando, não é o irmão da mesma mãe, mesmo pai. Estou falando como povo, tá? É como se falasse, você encontra um brasileiro lá nos Estados Unidos, ele é teu irmão, porque é brasileiro. Mas não tem nada a ver com teu pai, tua mãe, tua parentela. Então é nesse sentido que estamos falando. Eles seriam responsáveis uns pelos outros, ou seja, a nação teria de estar fechada nos preceitos de Torá. E aí eles se assustaram, veio o terror, e Moisés percebeu o pânico no olho deles, no coração. Por quê? Porque eles ficam pensando: se eu já tenho medo de eu mesmo não conseguir ficar firme nas coisas de Deus, como que eu serei responsável pelas atitudes ou pelo pensamento do meu irmão? E aí Moisés fala: calma, ninguém está falando que você vai ser responsável pelo pensamento, mas pela atitude sim. Qual seria a atitude? Se ele presenciasse algum hebreu realizando um culto idólatra que está sendo contrário a Deus, qual era a obrigação dele? Repreender essa pessoa. Se a pessoa não aceitasse, problema da pessoa. Agora, se ele não repreende, aí o problema não é só da pessoa, é da pessoa, mas é dele também. Um tempo mais adiante dessa história aqui, aconteceu um caso que a tribo de Dan, eles acharam que a propriedade que eles receberam naquela partilha de terra estava muito pequena para a quantidade de gente deles. Então eles mandaram alguns homens dar uma percorrida pelo país todo que eles ficariam, as 7 nações de Canaã, onde ficariam as 12 tribos, que é a terra de Israel, para ver se tinha algum povo que podia ser conquistado para ser anexada a terra para eles. E se você olhar no mapa, você vai ver que tem Dan lá em cima e Dan aqui embaixo. 2 porções. Eles passaram por uma terra onde havia ali um sacerdote, e esse sacerdote estava como sacerdote na casa de um homem. Eu não lembro o nome dele em português, tá? E este homem, a casa dele tinha virado um templo e tinha um ídolo lá, feito de prata. O que acontece neste caso? Aqueles homens que eram companheiros, que eram da mesma nação,
Quando passaram por ali, sabendo que ali tinha, entre aspas, um oráculo, eles falaram, vamos consultar para ver se o eterno Deus está conosco, se ele vai providenciar uma terra para a gente. Quando eles viram o sacerdote daquela casa, eles viram que era um levita, um levi. Falou, nossa, chamou de canto e falou, nossa, o que você está fazendo aqui? Aí o levita falou assim, olha, eu não tive opção, eu sei que isso aqui está errado. Quando alguém vem aqui falar com esse Deus, eu chamo no canto e falo assim para ele, olha, isso aqui não significa nada. Você tem que confiar em Deus e fazer a tua prece e confiar que Deus está contigo. Se ele percebesse que a pessoa entendeu o recado nas entrelinhas, ele tinha livrado a pessoa de cometer esse pecado de idolatria. E quando ele percebia que a pessoa não entendia nada que ele estava falando, ele pelo menos falou, orientou. Mas por que é que ele estava se propondo a ficar ali? Porque ele, como levita, ele estava sem trabalho. O povo não estava cuidando daqueles que precisavam ensinar a Torá. Havia relativamente pouco conhecimento. Tá? O povo não estava unido mais, veja, não tinha passado tantos anos assim, ok? Aí o que acontece? Estes que foram enviados, né? Essa comitiva, ouviram, nós queremos saber se Deus é conosco. Então, ele faz a consulta e declara para eles, vai porque Deus é com vocês, e ele vai liberar a terra. Eles foram animados, liberaram a terra. Isso você vai encontrar no livro dos Juízes, lá no final do livro. Mas essa é uma história que ocorre antes, nesse período que houve a morte de Josué e até que o primeiro juiz fosse anunciado por Deus. Esse período de tempo aconteceu essas coisas, ou seja, o povo não tinha liderança, não tinha quem chamasse atenção. Mas isso foi relatado apenas no final do livro de Juízes. Por quê? Porque os sábios e Deus não queria iniciar uma história com coisa negativa. Tá? Pois bem, eles conseguiram essa terra, como já falou, o Dan, ele fica em cima e também tem terra embaixo, mas quando eles chegaram na terra deles e falaram, olha, nós achamos a casa, porém também achamos um santuário, um levita, etc, etc, e aí eles foram lá para conquistar a terra com o exército deles, mas passaram naquela casa, naquele templo, e roubaram aquela divindade, e além disso, roubaram também, forçaram aquele levita que acompanhassem a comitiva. E para ser o levita, exerceu o verdadeiro sacerdócio agora dentro dos israelitas. Agora pergunto para vocês, isso estava certo ou estava errado? Estava errado. Por quê? O que eles estavam trazendo para o meio do povo? Idolatria. Quem é que eles estão correndo no risco que nós estamos falando nessa paraxá? Se você é responsável pelo erro do teu irmão. Quem errou? O levita lá errou? Errou. Por quê? Porque ele não confiou que Deus daria o sustento, o dinheiro, a parnassá para ele. Mas quem tinha errado também? O povo que não estava sustentando o levita. Agora vai alegar que um é responsável pelo outro? Sim. Quando eles viram que tinha aquele Deus, alguém tinha a obrigação de acabar com aquele negócio. E não foi feito. Teve consequência? Teve. Leia o livro de Juízes que vocês vão ver a grande consequência que houve para aquela época. Deus teve paciência de esperar? Teve paciência. Tá? Então, quer dizer, Moisés, quando observa aquelas pessoas, é como se diz, um homem como Moisés não existiu mais depois dele.
aquele que realmente se colocasse diante de Deus com um coração sincero para poder representar essa irmandade. Por isso que o Midrash fala que nessa morte de Moisés, Deus chora. Porque ele se lamenta dizendo, e agora, o que eu vou fazer? Quando o meu povo pecar, quem é que virá diante de mim, de fato? Você pode orar por qualquer pessoa, mas você ora realmente sentindo de fato a dor do outro? Você ora de fato querendo colocar a tua vida em troca da vida daquele outro? Só Moisés fez isso. Uma outra coisa que está declarado aqui é sobre, nesse resumo fica claro, deixa eu achar o lugar desse resumo aqui, que está falando, embora irá cometer pecados, o povo judeu ao final se arrependerá e retornará para a Torá, e Deus introduzirá a era messiânica. Para os evangélicos, quem é o Messias? Quem é o Messias para os evangélicos? Eles falam que o Messias é Jesus. Qual é a história que eles falam que Jesus é o Messias? Que na hora que Jesus voltar, o que vai acontecer? Não sei se vocês lembram da teoria de... Vai levar o povo. Tá, aí Jesus vem, leva o povo, falando no português do Brasil e a gíria comum no meio do povo. Que se exploda os judeus. É isso? Que se ferrem os judeus. Cadê o amor? Se fala, não fala que Jesus também, nesse sentido, que ele é como Moisés? Que ele é intercessor? Se ele é intercessor, então o que ocorre nessa questão aqui quando ele volta? E quer dizer, a teoria, são duas teorias no evangélico, tá? Tem assuntos que vocês já não compreendiam direito nem quando era evangélico, principalmente agora, pode tirar da cabeça mesmo. Mas, uma vez vindo, você tinha, né, no pensamento duas coisas a acontecer, que seria a tribulação, tá? Grande tribulação, e ela poderia acontecer antes do início de 1000 anos ou depois de 1000 anos. Então é pré-milenista, pós-milenista. Isso aí é os estudos evangélicos. Os teólogos colocam assim. E a gente na época defendia como pré-milenista. Ou seja, então Jesus viria, pega o povo, leva. Aí estabelece-se 1000 anos na terra. Ok? Mas, nesse sentido, você teria lá 7 anos, antes de entrar esses 1000 anos, você teria os 7 anos de grande tribulação. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Quem estaria sofrendo muito nessa época? E pagando o preço? Os judeus e o mundo todo. Aí eu pergunto para você, guarda uma coisa na sua cabeça. Deus estabeleceu um povo na terra para pagar o preço por todos os povos na terra. Quem é esse povo? O povo judeu, que Deus estabeleceu. E estabeleceu que eles passariam um grande sofrimento. Para quê? Para eles, entre aspas, pagar o preço por receber a Torá. E essa Torá, ela seria dada para todo mundo. Por isso que nós estamos na Torá hoje. É a porta que foi aberta por Deus. O que acontece aqui? Deus então sempre anunciou para eles que em cada geração teria um Messias. Mas o Messias verdadeiro chegaria no final. O que ele faria com esse povo judeu? Então, o Messias, ele não é para as nações. Ele é para o judeu. Então, é Deus que está falando.
Então, falar que Jesus é aquele que é o Messias, mas o Messias que trabalha em favor das nações, está errado. A Bíblia diz justamente ao contrário. Olha, repetindo aqui, evitar e racionalizar, dizendo que Deus os perdoará, pois manter tal crença é a suprema fonte de nossa destruição e exílio. Embora irá cometer pecados, o povo judeu ao final se arrependerá e retornará para a Torá. Quem é a salvação do povo judeu? É a Torá. E quem é a salvação do mundo? É a Torá. Mas quem é que cumpre a Torá para o mundo continuar existindo? O judeu. Então sabe por que você vive na terra? Por causa do judeu. Sabe por que o mundo existe? Porque o judeu cumpre a Torá para que o mundo pudesse existir. Aí vem a sequência. E Deus introduzirá a era messiânica, quando todos retornaremos à terra de Israel e as muitas bênçãos maravilhosas da Torá serão cumpridas. O nosso início de vida no judaísmo, antes de que a gente conhecesse o judaísmo, que está dentro daquela história, da nossa história como igreja, a partir do ano de 2006 até 2011, foram 5 anos que a cada final de ano, passagem de ano, em dezembro, Deus trazia uma palavra específica para a gente como povo, como igreja. E dentre estes 5 anos, que ele já estava nos preparando para receber a instrução de Benei Noach, ou seja, para adotar a Torá e viver não como judeu com 613 mandamentos, mas a viver como Benei Noach, cumprindo 7 mandamentos. O que aconteceu? Aconteceu que numa dessas palavras de final de ano, que foi na verdade a primeira, eu acho que foi a primeira, não tenho certeza, que foi, em setembro eu recebi a seguinte instrução: no culto de final do ano você vai falar sobre Moisés. E se preparem, porque vocês terão uma surpresa. Vocês aprenderam errado sobre Moisés. E estavam até hoje equivocados quanto à vida de Moisés. E qual foi o texto que foi pregado naquele final do ano? Quando, antes de morrer, Deus pede para Moisés subir no famoso monte e dali ele enxergava toda a terra. Outra coisa que ficou claro, e que nós não sabíamos à época, mas descobrimos depois com os escritos judaicos, de que Deus, qual que é o trecho quando Deus falou para a gente que nós estávamos equivocados quanto a Moisés? Porque no ensino geral é dito que Moisés foi punido em não entrar na terra prometida. E qual foi a punição? Por ele ter batido naquela rocha quando Deus tinha pedido para que falasse a rocha, para que desse água para o povo. E ele bateu. E isso é o primeiro. Então você tem lá na palavra pomar, que é lá do hebraico, você tem os níveis de entendimento da Torá. O primeiro nível, que é literal, é o que o mundo inteiro conhece. O fato dele ter socado a pedra fez com que ele fosse punido. Ponto. Esse é a superfície. O povo todo ficaram nesse conhecimento superficial. Depois tem os conhecimentos mais profundos, chegando no 4º nível, que é a Cabalá, que vai falar de uma forma bem profunda. Nesse sentido, Deus então fala para Moisés: você fez o teu trabalho tão bem, mas tão bem feito, pensado, executado, que Moisés tinha falado assim para ele, falando com as nossas palavras para você entender. Ele olha para Deus, triste, claro, ele fala assim: poxa Deus, eu procurei dar a minha vida, procurei estudar, procurei zelar por todas as coisas para ensinar esse povo. Olha a história que eu tive, tudo que a gente passou junto com esse povo. Agora tudo isso vai ser perdido, vai ficar manchado e eu serei
mostrado na história para o mundo todo, de que no final da vida eu cometi um erro e fui punido em não entrar na terra prometida, que o Eterno trouxe a minha eleição para ser o guia de Israel e conduzir o povo à terra prometida, e eu não vou entrar nela. Por isso que Moisés, em Parashot passadas, ele ficava insistindo com Deus: deixa eu entrar na terra, deixa eu entrar na terra. É por causa desse tipo de pensamento. E Deus falou para ele: basta, não quero ouvir mais a sua voz quanto a isso, você não vai entrar na terra. Agora que chega o dia realmente da morte dele, o dia final, Deus então mostra para ele todo aquele acontecimento e mostra para ele inclusive o Messias. Então Deus falou assim: o teu trabalho foi tão bem feito que seria injusto da minha parte deixar que você entre nessa terra de homens. Eu tenho uma coisa melhor para você como compensação, não, recompensa pelo teu excelente trabalho. Você vai conduzir o povo até o Messias. Você vai falar: nossa, Moisés vai levar o povo até Jesus? Jesus não é o Messias de Israel. Por que que não é? Porque o Messias de Israel, ele é Messias para Israel. Ele é colocado para edificar o terceiro templo. Ele vai ter que reativar esse culto levítico. Vai ter que ter novamente a famosa vaca vermelha. Vai ter que ter os levitas. Essas coisas todas que você estuda pela Torá, vai reativar tudo de novo nesse grande templo. E outro serviço do Messias, ele vai conduzir o povo de volta ao estudo de Torá, e o mundo inteiro receberá a herança da Torá. Então não tem sentido uma pessoa que foi trazida, no mínimo das duas uma. Ou Jesus não é de fato o Messias, e a outra opção, se ele for o Messias, então todo mundo que ensinou no meio evangélico sobre o Messias ensinou errado, mentiu para o povo. Por causa de uma doutrina. Mentiu por quê? Porque o que a igreja ensina sobre Jesus como Messias não tem nada a ver com o Messias de Israel. O Messias ensinado pela igreja é aquele que vem, que vai salvar a igreja, para ficar lá no céu por 7 anos com ele, e dane-se o que está acontecendo aqui. Só que Deus, pergunto para você, Deus é mentiroso? Está escrito, ele não é homem para que minta. Ele fala isso, ele, o próprio Deus, com a boca dele, fala: eu não sou como homem para mentir. E ele declarou: eu faço a minha aliança com vocês. Qual é a aliança que Deus fez? Que é a Torá. Para Deus, onde é que estava a Torá? A Torá estava existente antes de iniciar esse mundo. O mundo veio à existência e foi feito Deus usando a Torá como guia. E na Torá escrita, que é a que vocês têm em mãos, está escrito ali: eu faço um pacto com vocês, e mesmo que vocês me traiam, eu não vou trair vocês. Eu não quebro a minha aliança. Vocês me serão como filhos e eu serei para vocês como Deus para sempre, de eternidade a eternidade. Como diz o Salmo, de eternidade a eternidade eu sou Deus. Portanto, quando esse povo, por isso que esse povo, eles perderam a terra? Perderam. O profeta fala isso. Por exemplo, o profeta Jeremias, ele foi protegido pelo rei quando estavam sendo levados para a Babilônia. E ele
E ele chorava. Ele via aquele povo passando com aquelas coisas de ferro no pescoço. O que ele fazia? Ele encaixava a cabeça dele num ferro desse também, para ficar igual a eles. O rei tinha dado ordem expressa para um homem: tome conta desse profeta, nada pode dar ruim para ele. E aí, quando aquele homem vê que o profeta se colocou naquela posição de risco, ele tira a tua cabeça daí. Olha, você quer que eu leve a pior? Você quer que eu morra por você? Aí tirava ele dali. E ele ficava olhando aquela fila de gente passando, via outros que eram amarrados com cordas nos pés, ele enfiava o pé dele lá no meio e também ficava encordado. Não sei se existe essa palavra encordado, tá? Estou brincando com vocês. E aí novamente esse guia olhava, chamava a atenção dele, tirava a corda do pé dele. E aí Deus traz uma palavra para Ermiarro e diz para ele: por que você não segue o meu conselho? Fica. Por que você está indo para Babel, que é a Babilônia? Fica aqui. Se você ficar aqui na terra com esse povo, você será para mim muito mais útil. O que vai servir você lá em Babel? E aí ele acatou. E ele então ficou com os remanescentes na terra de Israel mesmo, tá? Outra história famosa. Bom, antes de contar essa história famosa, então, para encerrar essa questão de Messias, Deus, enquanto o povo está recebendo essa Torá e está fazendo esse pacto, está fazendo uma aliança para que cada um seja responsável pelo outro, está se estabelecendo regras de punições. Se este povo se voltar contra Deus, eles teriam até a terra deles queimada, assolada. Aconteceu isso lá na frente? Aconteceu. Aconteceu de o povo perder a terra deles? Aconteceu. Quando foi que eles recuperaram a terra? Alguém sabe? Quando os judeus recuperaram a terra? Será que faz tempo? Será que é lá naquela época? Claro que não, é na nossa época agora. 1947 para 48. E por sinal, voto de Minerva daquele que presidia a ONU, o Oswaldo Aranha, brasileiro. Por isso que muitos dizem que o Brasil é abençoado, porque foi um brasileiro que votou a favor de que Israel voltaria a ser uma nação. E está aí até hoje, firme e forte. Bom, o Messias, portanto, o Messias do evangélico, ele veio uma vez, morreu na cruz, para que o sangue dele perdoasse pessoas. Lá no culto de Deus está dizendo: Deus não requer sangue para salvar ninguém. Onde está isso? Em Jeremias também está escrito que para os seus pais eu nunca falei sobre sangue. Outra coisa, Hebreus está escrito: não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Não há? Dizem os teólogos que você não entende Hebreus se você não entender Levítico. Só que você vai lá para os primeiros 5 capítulos de Levítico, porque cada capítulo vai falar dos 5 sacrifícios. Tem um sacrifício lá que não é sangue. Então, o que acontece? O sacrifício de farinha, azeite e farinha, leva sangue? Não leva sangue. Mas foi dado por Deus? Foi. Então significa o quê? Já quebrou a palavra de Hebreus. Porque todo sacrifício, todo pecado é perdoado. Aliás, não há pecado perdoado se não houver derramamento de sangue. Só que o começo de Levítico fala que tem pecado perdoado sem derramamento de sangue. Você vai acreditar em quem? Em Hebreus ou das palavras da Torá? As palavras de Torá que tem que ficar com a razão.
Ah, lá no livro de Isaías está escrito assim, assim, assim. Ah, mas a Torá não fala isso. Você vai ficar com quem? Com o livro de Isaías ou com a Torá? É com a Torá. Tá? Porque os demais livros, eles sofreram determinadas alterações. Por exemplo, para provar que uma virgem teria um filho, uma criança, que naquela época, como evangélico, a gente defendia isso, que uma virgem nasceria e um filho nasceria, tal. O texto em hebraico não fala virgem. Fala que é uma moça jovem, não tem nada a ver com virgindade ali. E outra coisa, essa palavra dizia respeito ao nascimento de uma criança, que de fato nasceu e se tornou o quê? Era uma palavra para o rei, referente ao filho que ele teria. Aquilo que foi uma palavra de consolo para o rei, se fosse uma profecia, ela teria que esperar 600 anos para cumprir? Se Deus vem na tua ânsia e te traz uma palavra, você vai viver 600 anos para esperar que ela... Ainda que viver 600 anos, você acha justo? Um Deus te dá um consolo, aguenta firme, eu estou vindo em teu consolo, só aguarde 600 anos. Fácil? Facinho? A gente entra numa enfermidade aí, já fica desesperado para que Deus cura. Parece a criança que vai tomar aquela injeção, introduziu a agulha, a criança já tira. Não é assim? Às vezes nem colocou ainda. Não tem paciência, nós não temos paciência para esperar nada. Eu fico admirado com o nosso presidente. Ele é muito mais crente, muito mais obediente a Deus do que nós. Porque a estratégia que ele tem usado para poder colocar o Brasil, manter o Brasil na linha, ele tem que ter uma paciência, nossa, não é nem de Jó. Porque aguentar o sistema, o tribunal, aguentar o que eles estão fazendo, aguentar a rede de televisão, Rede Globo, CNN, jornais, todo mundo falando, mentindo. Para um pode tudo. Então pode chamar o presidente de genocida, mas está proibido chamar o Lula de ladrão. Não pode. Agora não pode. Se você falar, vai preso. Mas para o tribunal, pode falar que o outro é genocida. E tem que aguentar tudo isso para poder... E olha, sempre ele fala... Você sabe qual é o nome do Bolsonaro? Vocês sabem o nome? Qual é o nome completo dele? Jair Messias Bolsonaro. Eu brinquei na época da eleição dele. Quem era o presidente? Quem era? Qual era o nome do Temer? Michel o quê? Não, Temer é o último. O nome dele é uma junção de dois profetas. Aliás, Michel Elias, tem o nome Elias no meio. Tem o nome Elias. Miguel Elias Temer. Lúlia. Pois é. Você tem um nome aí que é Elias. Tá? E o próximo presidente é o quê? Messias, Jair Messias. Se você for ver como evangélico, a palavra para o evangélico está escrito assim: o Messias não virá sem que antes apareça quem? Elias. Eu escrevi na época no Facebook dizendo assim, o Elias chegou. Quem é quem? O Temer. Quem vai ganhar a eleição então?
O Messias, porque para o Messias chegar, o Elias tem que ter vindo primeiro. Então, o Elias veio, entrou o Messias, tá? É assim. Agora, isso foi brincadeira, tá? E ele sempre fala, o lugar que eu estou é uma missão de Deus. Ele sempre falou isso. Os evangélicos sempre procurou alguém no meio evangélico para ser o presidente da República, dizendo que aí o Brasil daria certo. Nenhum da igreja evangélica apareceu para ganhar um posto de presidente. Nenhum. Todos corruptos. Marina, é brincadeira que é essa mulher Marina. Esquerdista, está lá do lado do Lula hoje. A pastora famosa de São Paulo, nem vou falar o nome dela, tinha adoração pela Marina. A igreja votava em povo na Marina. Isso é revelação de Deus? Marina! Ó, já começa com Má. Depois, garotinho. O garotinho quis agora sair candidato, está lá, com o nome cassado. Foi preso ele, foi preso a esposa e a filha, não sei se foi presa, viu? Você não encontra gente, olha, o pastor famoso aqui das Assembleias de Deus, preso. Fulano de tal, preso. O evangélico foi uma vergonha. Hã? Não se encontrou um nome evangélico para encabeçar o Brasil como presidente. Uma vergonha, como diria o Boris Casoy, uma vergonha. Aí vem um católico. Jair Messias Bolsonaro é católico. Ele não é evangélico. Mas a Michele, ela é evangélica. A esposa dele é evangélica. Tá? Então aí se o Temer era Miguel, que Michel também é Miguel. Então é Miguel. Tá? O Michel também é Miguel. É Miguel. E a gente fala Miguel. Ele veio o Miguel. Também tem um Miguel agora. Só que tem uma Miguela, que é a Michele. Então você tem o Messias com o Miguel, que é a Michele. Quem é o Miguel para Deus? É aquele que está do lado direito de Deus. Na oração que se faz para dormir à noite, é pedido o que para Deus? Deus, vou me deitar. Peço que Miguel fique à minha direita, Gabriel à minha esquerda, Uriel na minha frente, e atrás, Refael, o anjo da cura. E sobre o tampo da minha cabeça repousa a tua Shekhinah. Então o que eu quis dizer é que o Brasil quis tanto uma coisa no meio evangélico, e esse meio evangélico só envergonhou esses líderes que tentaram entrar na política, e todos eles se corromperam. Todos não, força de expressão. Tem muita gente que entrou. Teve um bispo aí da Universal que ele era excelente na política. Inclusive eu votei até nele. Primeiro mandato dele, ele foi preso. O famoso escândalo no Rio de Janeiro. O bispo Rodrigues. Era um nome excelente. O que adiantou essa excelência? Foi preso. Qual outro pastor que se não está preso, foi um escândalo também no Rio de Janeiro? O pastor, como é o nome dele? Edivaldo? É o presidente de um partido aí, lá no Rio de Janeiro, também preso. Qual outro pastor famoso lá, também era da Universal, que fez a Fazenda Canaã lá no Nordeste? Problema no Rio de Janeiro também, Crivella, famoso demais, também foi uma vergonha, tá?
Então, a igreja evangélica não conseguiu produzir um homem justo, digno, honesto. E aí vem Jair Messias Bolsonaro, 28 anos dentro lá do covil das cobras, não se corrompeu com dinheiro com nada. Quando tentaram, no primeiro mandato dele de vereador, queriam dar um carro, não sei se foi carro ou moto, ele não aceitou. Era de graça e todo vereador ia receber. Ele falou, eu não quero. Pegar um dinheiro aí que não é meu, não vou fazer isso. Aí o homem demora 28 anos lá dentro. Não se vê uma corrupção nele. Foi esfaqueado. A mando de quem? Você pode ter certeza, o PT por trás disso. Sabe por quê? A delação premiada do Palocci, o áudio que foi comprovado a semana passada, que ele é verdadeiro, o Lula fala assim, não é possível que nenhum foi capaz de dar fim nesse homem ainda. Então quem você acha que mandou matar aquele outro, na vez passada lá, o avião que caiu? Mataram aquele homem, por quê? Porque ele estava correndo o risco de ganhar as eleições. Mataram lá, nem lembro o nome dele, Eduardo Campos, né? Mataram Eduardo Campos, aquele aviãozinho que caiu lá em Santos. Caiu, entre aspas. Ninguém descobre. Como que você faz para ninguém descobrir um crime? Você tem que ter a polícia aqui na mão, ó, os grandões. O menino lá crava a faca no Bolsonaro, o que acontece meia hora depois? Chega um aviãozinho lá, um jato, foi pago com dinheiro vivo para defender esse homem. A OAB, Ordem dos Advogados, entra com uma ordem e o Supremo Tribunal aceita para que o telefone não fosse investigado. Até hoje não pôde investigar quem tentou matar o presidente Bolsonaro. Isso é certo, isso é justo. Então, quer dizer, tudo isso que eu estou falando, repetindo, é para você entender uma coisa. A igreja sempre quis levantar um homem. Deus não encontrou nenhum homem dentro da igreja evangélica. Mas dentro da balbúrdia, porque a igreja católica ela está recheada de escândalos e escândalos e escândalos. Um deles, um dos mais famosos, é que o Vaticano foi feito com dinheiro do crime. É isso mesmo, o Vaticano foi feito com dinheiro do crime. Quem assiste séries que falam sobre a história, sobre os reinados, você vai ver lá que tudo funcionava com propina, porque é o Papa que tinha que dar ordem. Tudo em cima de propina. Então, nesse antro de sujeira que foi a Igreja Católica nesses anos todos, Deus vai lá e separa um homem, que é o Bolsonaro aqui no Brasil, para ser presidente. Não é uma vergonha para a igreja evangélica, a que tem a revelação, não conseguir produzir um homem, e lá aquela que tem o nome sujo, sai um homem limpo lá de dentro. Então é aquilo que Deus fala mesmo, Deus age para confundir as pessoas. É bem isso. Tá? O Messias aqui, que está junto nessa situação que Deus está falando, ele vem para poder Moisés ter a recompensa do excelente trabalho que ele fez. Ele vai chefiar o povo de Deus diante do Messias. Outra coisa que ocorreu, aqui ele está pedindo para que a gente tenha um coração para que queiramos servir a Deus. E aí, quem quiser ler no site do Rabad, vai ver lá a história dizendo o aluno de um dia. Não sei se vocês leram, mas está lá escrito o seguinte: o estudante de Torá mudou de cidade e teve que perder as aulas do Rebbe. O Rebbe é o professor. E aí ele foi viver num lugar que aquilo que ele conhecia de Torá, ele achou, vai ser suficiente. Mas ele foi ficando longe, foi dando
Falou, eu preciso ouvir, eu não aguento ficar sem ouvir a Torá. Mas casado, filho morando longe, não tinha avião, não tinha nada. A viagem, dali onde ele estava, para ele chegar até a casa do Rebbe, para assistir a aula do Rebbe, era 3 meses de viagem, para chegar lá. E aí ele foi, ele falou, eu vou, deixou a mulher com os filhos em casa e foi. 3 meses de viagem. Chegou, no meio da viagem ele estava pensando assim, eu já estou esse tempo, vou ficar esse tempo todo fora de casa, fora do meu lar com a minha esposa. Vai ter agora a outra festa, não seria bom que eu passasse essa festa sem a minha família. Seria bom que eu ficasse com a minha esposa. Mas para ele ir lá, ver o Rebbe e voltar a tempo de pegar essa festa, ele gastaria 6 meses na estrada e 1 dia para assistir a aula. Ele viajava 3 meses para chegar lá, assistir 1 dia de aula com o Rebbe. E no outro dia voltava para casa, só que tinha que encarar mais 3 meses de viagem. Isso é chamado o aluno de 1 dia, ficou conhecido na história. O aluno de 1 dia. Com isso, está querendo dizer o seguinte, quanto que você tem zelo por Deus? Quando a gente escuta a história assim, a gente fica com vergonha. Hoje, eu tinha falado para a Indy desde ontem à noite, vocês estão trabalhando semana, virando semana, o único que está acostumado a fazer essa vida que você leva é ele lá, porque ele entra às 7 horas da manhã e sai 9 da noite, todo dia. Não, tem dia que vai até meia-noite, né? Então, o corpo até já acostumou, porque não adianta, você vai sair dessa empresa, entra na outra, é a mesma coisa. Todo ramo, no ramo dele é desse jeito. Eu trabalhei nesse ramo 1 ano, vi muito bem como é que era. Que eu quase fiquei nessa linha também. Eu tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. A gente não vive. Não vive. Aí, falei para a Andy ontem, fique em casa, descansa o corpo. Porque se você não descansar o corpo, uma hora o corpo vai forçar você a descansar. E qual é o jeito do corpo forçar você a descansar? Ficando doente. Ou então a pessoa desmaia. Tá? É um jeito de ter que ficar em casa. Falei para ela, fica em casa. Mas eu não falei que nem a Rede Globo disse que falou, se puder. Falei, fica em casa. Falei para ela, fica em casa. Ela disse, não, se eu levantar boa, eu vou. Eu já não tenho ido esses dias, e a semana que vem acho que é teu dia de trabalhar, né? Aí já não pode ver. Falei, vai no domingo você já vai. Agora olha que é a cabeça nossa. Você quer proteger a tua mulher. Aí a mulher, que é mãe, quer proteger o filho. Aí a avó quer proteger o neto. O tio quer proteger o sobrinho. O amigo quer proteger o amigo. E numa dessa, você quer proteger o teu carro, aí você não vem no dia de aula. Antigamente, eu venho de uma igreja que nós tínhamos culto todos os dias, de segunda a segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, pulava só a sexta. É engraçado, né? Eu nunca parei para pensar. Justamente a sexta-feira, que é início do Shabat, eles pulavam. E a gente ia no sábado, no domingo de manhã e no domingo à noite. Mas o sábado tinha que fazer o culto à noite em casa, que é o que o judeu faz, o culto à noite em casa, que é o Shabat. E aí, quando a gente veio para a nossa igreja hoje, era culto 4 vezes. Era terça, quinta, sábado e domingo. Depois, tirou. Ficou qual? 2. Era terça, quinta, sábado e domingo. Depois ficou... Não, já foi. Saiu a terça? Uma vez só? Então saiu a terça. Aí ficou quinta, sábado e domingo.
Depois eu lembro que saiu o sábado. A gente... Saiu a quinta, ficou sábado e domingo. Aí saiu domingo. Aí ficou o horário. Aí eu lembro que saiu domingo e a gente ficou só com o culto de sexta. A gente pegou o de quinta e passou para sexta. Ficou sexta e o sábado 10 horas, né? E tirou o domingo, que deu uma confusão danada, inclusive. Eu lembro da Meire, ela não se conformava de não ter culto no domingo à noite. Aí ficou sexta e sábado. Aí veio a pandemia. Aí a gente tirou o de sexta e só está no sábado. Mas Até colocar na cabeça de certas pessoas que, na verdade, o descanso, o Shabat, é sábado e não o domingo, Quem que faz culto de domingo? a igreja evangélica, porque cultua o Cristo do lugar de Deus. É bem isso. Bom, resultado, a gente ficou sexta e sábado. Aí a pandemia veio, a gente viu que na sexta ficava difícil para a turma vir, e aí ficou no sábado e pronto, estamos no sábado até hoje. Mas quando eu e a Lu, minha mãe, a gente saiu daquela igreja para ficar numa outra, tinha uma lá que a gente gostou muito, só que o culto era só no domingo. E a gente estava acostumado de segunda a segunda, e a gente pensava assim, como que eles conseguem ficar a semana inteira sem um acompanhamento? Dava uma agonia na gente, entendeu? E hoje nós estamos uma vez a semana, que é a Torá. E a gente está vendo aqui que este homem viajou 3 meses para um dia de aula. E retorna mais 3 meses para poder chegar em casa e ficar com a família. Gente, em qualquer lugar, qualquer congregação de judeu, qualquer igreja, furou o pneu do carro, é o teu carro do coração? Que? Você não vai em culto, você não vai em nada. Você não está nem aí. Sabe o que fica na cabeça? Não, Deus me entende. Deus sabe como que eu sou, o meu coração é para Ele. E é assim que a gente faz. Isso é racionalização. E olha como começa aqui esse resumo. Moisés adverte o povo a não serem tentados pelos atos maus dos idólatras que vivem ao redor deles e a evitarem racionalizar a conduta imprópria, dizendo que Deus os perdoará. Eu, quando estava no colégio agrícola, eu ainda não era evangélico, eu fui para a igreja naquele ano. E aí tinha dois irmãos lá, irmãos mesmo, irmãos de sangue. E que eram irmãos porque eles eram da Igreja Batista em São Paulo, de Perdizes. E aí, chegava na segunda-feira, todo mundo contando a história, o que fez no final de semana. Gente, aquele irmãozinho lá contava cada babado. Aí eu falava assim para ele, mas escuta, você pode fazer isso? Você não é crente? Ele falou, eu sou, mas não dá nada não, é só a gente clamar pelo sangue de Jesus, pedir perdão e está tudo certo. E eu não era evangélico, não era nada, eu falei, não, esse negócio está errado. A pessoa vai lá e faz o erro por conta própria e depois só pedir perdão a Deus e está tudo certo? É assim. Desde que eu entrei, eu procurei entrar para valer. Eu nunca concordei com essa história aí de vou lá, faço, depois peço perdão. Sempre tem consequência. Isso aí você pode ter certeza. Tem que pagar o preço. Então, nessa história toda aqui, a gente vai vendo como são as coisas. E como que a gente fica envergonhado. O nosso melhor presidente é católico. E o evangélico fala que o católico, entre aspas, não presta. Não é que eles falam, deixam nas entrelinhas, né? Aí malha o catolicismo, dizendo que é idólatra, ou seja, que não é de Deus. Tudo nas entrelinhas, nada falando de verdade. Mas é justamente desse que não é de Deus que levantam um presidente que não dá um fio de cabelo para o povo falar. Ele respeita o evangélico, ele respeita o católico, ele respeita o espírita.
louvado seja Deus que esse homem não é evangélico. Porque se fosse evangélico, nós estávamos perdidos. Porque, o povo fala demais. Fala que é bênção, mas vai lá ver se é bênção mesmo. Terminando, eu tive uma amiga, ela trabalhou na empresa para 2 pastores, que eram os 2 pastores da nossa igreja na época. Quase que ela perde a fé, quase que ela abandona a fé em Deus. E eu guardo a frase que ela me falou: é duro você trabalhar com um pastor, porque você vê o que ele é no dia a dia, não bate com a pregação dele lá na frente. Tem uma pessoa que vocês conhecem, que é próxima aqui de vocês, que trabalhou com um pastor, e ele veio se consultar comigo, esse pastor, que pirou. E esse cara também, que é do meio evangélico, quase joga tudo para o alto. Porque ele ia nessa igreja desse pastor, que trabalhava com ele, e ele viu que esse pastor fazia o dia inteirinho. Aí chegava à noite, gente, e a pregação daquele homem, diz ele que era maravilhosa, hein? Era aquela coisa maravilhosa. E aí, fulano, gostou do culto hoje? Ele falou, o culto foi bonito. Mas por que você não vive tudo isso aí que você acabou de falar? Eu que passo o dia todo com você, você não é isso. E é duro a gente ouvir você não é isso. A minha irmã, a Lu, que vocês conhecem, foi chamar a atenção da Rose uma época. Aí essa outra irmã falou assim, quem é você para me chamar a atenção? Você não tem moral? E aí? E a mãe que quer dar lição no filho? E se o filho fala a verdade para a mãe? Quem é você para falar assim comigo? Na verdade, ninguém é. Ninguém, claro! Ninguém tem autoridade para falar nada de ninguém. Aí é que está. E aqui está querendo dizer justamente isso. Porque Moisés está falando para esse povo, você tem que ser responsável pelo teu irmão. Qual é a base? A base é justamente que se eu for responsável pelo outro, eu vou ter que melhorar o que eu sou. Aí é que está o negócio. E aí quando falou assim, mas eu vou ser responsável por aquilo que ele pensa, aí nós estamos perdidos. Moisés falou, não, calma, não é pelo pensamento dele. Se pensar idolatria, é outros 500. Mas é se fazer. Se você enxergar, se você presenciar, você tem que dedurar. E aí, vai. Isso aí funcionou e funciona até o dia de hoje. Gente, tem internet. Você liga num rabino. Muito bem. Beleza. Vai no outro. Também vai bom. Vai no outro. Também vai bom. Aí chega em alguns que vai falar fulano de tal faz isso, faz aquilo. Aí o outro lá, é uma briga de rabino com rabino. Pode isso? Poderia isso? Por exemplo, tem uma das coisas que mais dá confusão. Você entende completamente isso, porque na igreja evangélica é a mesma coisa. Porque na época que tinha a rede de TV da Renascer, na verdade a Renascer era o rádio, mas tinha a rede Record da Universal, a madrugada inteirinha era o canal da Universal falando que não existe cair no Espírito Santo. Quem é evangélico sabe o que eu estou falando. E a Renascer, que tinha a prática do cair no mover do Espírito Santo, ficava batendo na Universal. Então, Universal batia na Renascer, Renascer batia na Universal. Quem sai ganhando com isso? A igreja evangélica que não. Aí, quem está quase indo para Deus vê uma coisa dessa, vai falar assim, vou fazer o que numa igreja dessa? Para ser essa bagunça aí? Aí não quer. Não vai, vou ficar onde eu estou mesmo. Né? Acabou? E então,
quando ocorre esse tipo de exemplos aqui, é para a pessoa valorizar que tem que se apegar a Deus. Quer ver outra história? Estavam passando por um determinado local, aí viram lá que o navio tinha afundado e um monte de gente estava tentando sair, chegando à margem da praia do jeito que dava, e um saiu de lá nu, claro, né? Porque perdeu a roupa no meio da água, perdeu mala, tudo, e ficou lá escondido num lugar. Tá passando um grupo de judeu. Todos eles começaram a dar risada. Olha lá, imagina o peladão, me ajuda aí, vocês são de Deus, me ajuda, dá uma roupa para mim. Não, nós vamos ajudar você, você é parte daquele povo que só amaldiçoa a gente. Ou seja, medida por medida. Pagando o mal com o mal. Tá certo isso? Não tá certo, nem na Torá e nem no Velho Testamento, porque Paulo também falava lá em Romanos, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Então aqui não tinha conserto, tanto judeu como católico, como o cristão evangélico, todo mundo errado. E aí ele olhou no meio daquele povo lá, viu um e falou, aquele lá parece ser um professor de um rabino. Rabino, me ajuda, por favor. Olhou, com você mesmo, me ajuda. Esse parou. Era um judeu, mas quantos judeus tinham ali? Um monte. Um parou. Ele foi lá, pegou o lenço que ele colocava, cobriu aquele homem e ainda falou, vem, me acompanhe. Levou esse homem para casa, deu roupa nova para ele, deu comida, deu banho e ainda colocou um burrinho lá, um cavalo, e ainda pediu para o servo, leve este homem até o lugar que ele tem de ir. Tudo que ele podia fazer, ele fez. Aí aquela lei, né? Cuidado, porque o mundo é assim, ó. Hoje você pode estar aqui embaixo, mas a roda pode virar. E você que está aqui embaixo, você pode estar lá em cima. Foi isso que aconteceu. Passou o tempo, esse homem virou o imperador lá. E aí o que ele fez? Ele esqueceu do mal. Ele falou, olha, baixou lá uma lei. Aqueles judeus todos lá daquela região querem eles mortos. E aí quando veio essa sentença de morte, aqueles judeus se reuniram e pediram para aquele rabino, vai lá interceder por nós. E ele foi, chegou no palácio. Você entra fácil para ver o imperador? Claro que não. Tem um monte de gente lá. Falou, olha, diga que é o amigo do rei, do imperador, fulano de tal. Quando ele ouviu esse nome, o imperador, não, manda ele entrar, vão receber sim. E aí, amigo, o que você vem, o que você quer de mim? Eu quero pedir para que você cancele o teu decreto de morte aos judeus. Mas eu não posso fazer isso. Você estava lá, você viu o que eles fizeram comigo? Não é justo, eles merecem morrer. Aí o rabino falou assim, então eu peço que você perdoe os judeus por causa de mim, porque eu fui bom para você. Aí ficou esse silêncio igual estou fazendo aqui. Aí pegou, né? Ele parou. E tinha um detalhe, você sabe que esse negócio de governo, tudo tem que ter dinheiro, né? Na época que escolheram ele para ir para lá, eu contei essa história para vocês, tem uns 15 dias. Aí eles falaram, mas tem que ter dinheiro, você sabe que o governo não funciona nada sem dinheiro. Nós temos 4.000, era muito dinheiro, 4.000 moedas, acho que era dinares. Aí o imperador falou para ele, você sabe que o governo funciona com dinheiro. Não, eu tenho dinheiro. Quanto que você tem? Eu tenho 4.000 dinares. Aí o imperador falou assim, esse dinheiro eu quero que fique para você como meu presente. Eu quero que você vá em tal coisa lá, escolha o tecido que você quiser, porque esse é o meu presente em troca daquele lenço que você me deu. E falou mais outras, ou seja, cada atitude que ele teve para com esse homem
ele devolveu, além de devolver aquele dinheiro. E ainda cancelou o decreto de morte. Tá? Então essas coisas é tudo muito bonito. É tudo muito bonito. Não sei se cheguei aqui a contar para vocês, eu fui ajudar uma pessoa que tocou a campainha. Detalhe lá, se tiver um justo dentro daquela cidade lá, não é disso. Sim, quando Abraão falou com Deus, ele estava pensando em Ló, né? E Deus falava, se tivesse 10, não tem 50, não tem 40, não tem 30, não tem 20. Se tivesse um, eu mandaria. Né? Um homem lá vendendo queijo, eu sabia que aquele queijo não era bom, não falei para ele, né? Eu falei, eu não vou comprar hoje não tenho condições, mas eu quero te dar uma oferta, pelo que você está vendendo aí. O cara riu e falou assim para mim, não, por favor, eu não quero tua oferta não, guarde esse valor para você dar, porque eu não estou precisando, guarda para você ajudar uma pessoa que precisa. Poxa, não é bonito isso? Aí, passou uns 2 dias, era aí no final de semana, que eu lembro que a Ivete estava em casa, aí tocou a campainha lá, era uma mulher pedindo comida, alimento, né, de cesta básica. Eu falei, só depois que a gente fizer a compra, agora não tenho como te dar isso, mas eu vou te dar uma oferta, você aceita? Aí eu peguei o que eu ia dar para aquele rapaz, eu dei aquilo que ele falou que a parte dele era para dar para o próximo, e eu dei a mesma medida para ela. Então eu dei 2 porções, aqui era daquele cara e aqui eu iria dar para ela, entendeu? E assim vai. Você tem que fazer aquilo que é honestidade do seu coração. Quanto que a gente ama a Deus? A gente ama a Deus só para obter cura? Para ser curado? A gente ama a Deus só para abençoar os da nossa família? A gente ama a Deus só para ter troca de carro, casa, favores? Quantos realmente, lá na Nicarágua, atualmente, padres estão sendo presos? Televisão, CNN lá, foi fechada. O Lula está falando aqui que se ele for eleito, ele vai colocar os padres e os pastores no lugar deles. O Brasil é uma beleza, todo mundo pode ir para a igreja na hora que quer, pode fazer culto na praça, como a gente é acostumado a ver. E se entrar um governo que proíba as pessoas, como já foi proibido de ler a Torá, por isso aquela frase que se fala até hoje, chorar a morte da bezerra. E aí? Será que a gente, se ficar sabendo que lá na cidadezinha de Minas Gerais, lá nos Cafundó, lá pode fazer culto a Deus, será que a gente viajaria a pé ou de cavalo para ir lá para assistir um culto? Vocês lembram do Rodrigo, quando ele ficou cego? E vocês sabem aonde é que ele morava? Lá na Vila União. Não tinha gente para trazer ele aqui, e ele não queria perder o culto naquela época. A gente era evangélico ainda. Ele pegava o ônibus cego, sozinho, e sentava no ônibus e ele ia, como ele conhecia o caminho, quando ele enxergava, né? Aí ele vinha fazendo o caminho, o ônibus fazia a curva e ele falava, bom, eu sei que aqui eu estou em tal lugar. E veio, até chegar lá na esquina de casa. Mas teve dia que na hora que ele desceu do ônibus no ponto certo, ao invés dele descer para chegar na minha casa, que era lá na esquina, ele se confundiu, né, e desceu a rua da Dona Sebastiana. E foi parar lá embaixo, lá na onde eu moro hoje. E com aquela coisinha lá, né, perdido. Alguém falou, escuta, o que está acontecendo? Você está perdido? Ele falou, eu quero ir na casa do pastor Rafael. E não é que o cara me conhecia. Ele falou, eu sei onde é, eu levo você lá. Colocou o cara aqui, levou, deixou ele lá na minha casa. E eu não conhecia o cara. Então, saiba de uma coisa, um monte de gente te conhece. E está olhando para você. Você não sabe quem é ele, mas ele sabe quem é você.
cuidado com o que você faz. E não foi uma vez só não. Aqui, quando nós já estávamos aqui, ele veio e desceu, olha que coisa, ele desceu naquela pista lá. Ele atravessava, que não era o outro lado, ele pegava do lado de cá. E subia, aí ele errou, ele ficou perdido para esse lado aí, ó. Perdeu o culto aqui. Quando acabou, ligaram, falei, escuta, fulano de tal, sabe onde está? Não sei, não está aqui não, ele não chegou. E nós vamos procurar ele, estava perdido aí pela Hunter Douglas aí para baixo. Agora, vai falar assim, ele é um irresponsável. Eu nunca chamei ele de irresponsável, sabe por quê? Porque ele saiu lá da casa dele porque ele queria prestar culto a Deus. E isso eu sempre valorizei. Isso é muito bonito. Então, quer dizer, esses exemplos todos que se tem, é para a gente parar e pensar. Quem sou eu? O que eu tenho feito para Deus? Ou o que eu posso fazer para Deus? Amanhã é um dia que a gente faz a passagem de ano judaica, mas amanhã é um dia de julgamento, que nós vamos ter que pensar, o que eu fiz esse ano? Será que de fato eu mereço que o meu nome seja escrito no livro da vida, para eu viver mais um ano? E as coisas que eu fiz, pensei, pisei na bola, tudo bem, é o momento da gente chegar e falar para Deus e pedir perdão. Amanhã é o dia de pedir perdão, amanhã é o dia de cancelar as promessas não cumpridas, amanhã é o dia de tocar o shofar e a gente com aquela consciência, sabendo que decretos estão sendo trazidos à terra, e a gente sabe que esses decretos, a maioria vem tudo como punição, porque a grande maioria do Brasil não conhece Torá e não anda nos mandamentos do Eterno. Então, que tipo de decreto que vem para o Brasil? Claro que muita coisa ruim. Mas amanhã é o dia que a gente sabe, o mundo inteiro está reunido praticamente na mesma hora. E vai estar lá na hora que eu ouvir aquele toque do shofar, a gente sabe, Deus, isso aqui é que nem um tiro. Nós estamos destruindo os decretos ruins para que não caia sobre o nosso mundo. Uma atitude, só que vai fazer isso a gente que entende. E quem não entende, a gente está tentando fazer um bem para aqueles que a gente não entende. Ou seja, é a gente procurando ser responsável pelo nosso irmão. Entendeu? É assim que funciona. Chega, né? Falei demais, muito demais.